Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Family Psicomental. Sou Marcela, enfermeira com especialização em psiquiatria e saúde mental. Nos próximos 4 vídeos eu vou falar sobre a existência de Deus e a importância dessa informação na saúde mental das pessoas. Apesar de ser um tema bastante polêmico e com muitas controvérsias, eu vou tentar me manter focada nas ciências que estudam o tema exaustivamente. Afinal de contas, o que Deus tem a ver com saúde mental? Deus existe? E se existe, como ele atua em nossas vidas? Fique comigo até o final dessa série e descubra a resposta para essas e outras questões, logo após a vinheta. Para começar, eu preciso fazer uma síntese de como os cientistas evoluíram com as questões da existência da vida. Por que isso é importante? Simplesmente porque é necessário saber de onde viemos para saber para onde vamos. Caso contrário, ficaremos vagando no espaço. Não podemos olhar as questões da vida somente por um ângulo. A vida é complexa e precisamos avaliar os dados baseados em evidências. Dessa maneira, conseguiremos compreender a ponto de sermos edificados com as informações. De acordo com o modelo atômico de Schrödinger, do físico Erwin Schrödinger, o átomo é a menor unidade básica da construção da matéria. Sua estrutura possui um núcleo composto por nêutrons, que possuem carga elétrica neutra, e por prótons, que possuem carga elétrica positiva. E uma ampla região em torno dele, a eletrosfera, que é constituída por elétrons e possui carga elétrica negativa. O átomo é a menor fração de um elemento químico, capaz de manter a sua identidade e as suas propriedades. Um elemento químico são um agrupamento de átomos que possuem o mesmo número atômico, isso é, a mesma quantidade de prótons no núcleo, atribuindo iguais propriedades físico-químico. O número de átomo determina a identidade de um elemento químico e o diferencia dos demais. A primeira tabela periódica do químico e físico Dmitri Mendeleev possuíam 63 elementos químicos. E já a tabela periódica do físico Henri Moseley possuíam 92 elementos químicos. E na tabela periódica atual possuem 118 elementos químicos. O primeiro elemento químico da tabela periódica é o hidrogênio, porque ele possui um próton em seu núcleo atômico. O que isso tem a ver com Deus? Tudo! Porque o universo é uma enorme cozinha e os elementos químicos da tabela periódica são os ingredientes que formaram tudo mesmo que possui nele, inclusive eu e você. E se você quer ter uma saúde mental legal, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações desse canal. A teoria da origem do universo foi elaborada pelo astrônomo belga Georges Lemaitre, tomando por base a teoria da relatividade proposta pelo físico Albert Einstein. Acredita-se que toda a matéria que compõe o universo atual estivesse comprimida em uma esfera extremamente pequena, o chamado átomo primordial, que teria explodido e expandido a matéria e formado de uma só vez o universo que está em plena expansão desde então. Essa explosão foi denominada de Big Bang pelo astrônomo inglês Fred Hoyle. Depois dessa explosão, o universo era opaco e se tornou transparente com a radiação, que ficou conhecida também como a radiação cósmica de fundo. Depois, a matéria foi esfriando e
todos os diversos tipos de átomos foram se formando e se condensando, começando a formar os corpos celestes do universo atual, as estrelas, os planetas, os satélites e outros. Após o Big Bang, e a partir da matéria proveniente dele, teria surgido o nosso sistema solar e a Terra primitiva. Segundo os estudos científicos, existem várias hipóteses para a origem da vida. Eu vou citar somente as principais hipóteses científicas do surgimento da vida na Terra depois do Big Bang, como a conhecemos atualmente. A primeira hipótese é a teoria criacionista, elaborada pelos dogmas das diversas religiões. Segundo essa teoria, as diferentes formas de vida surgiram através de uma criação divina. A criação é tão perfeita que só um Deus possui tamanha destreza. Porém, essa teoria foi descartada porque não existe no mundo científico como provar a existência ou não de Deus. A segunda hipótese é a teoria da abiogênese, conhecida como geração espontânea, testada pelo biólogo Francisco Rente. Segundo essa teoria, alguns tipos de materiais possuem um tipo de princípio ativo capaz de gerar vida por si mesmo. Essa ideia da abiogênese ou geração espontânea foi descartada com os experimentos de Rande em laboratório. Segundo ele, não é possível a vida aparecer de um ser inanimado do nada. A terceira hipótese é a teoria da biogênese, proposta pelo cientista Louis Pasteur. Segundo essa teoria, um ser vivo só pode ser originado a partir de um ser vivo pré-existente. Segundo os experimentos de Pasteur em laboratório, ele conseguiu provar que essa teoria estava correta em tese. A pergunta que ficou em aberto na teoria da biogênese foi: quem foi o primeiro ser vivo a dar origem aos outros já existentes? A quarta hipótese é a teoria da panspermia cósmica, proposta inicialmente pelo filósofo grego Anaxágoras. Segundo essa teoria, a vida na Terra foi trazida do espaço através de meteoros e cometas. Essa teoria ficou muito popular em 1969, com o estudo do meteorito Murchison, porque foi identificado a presença de algumas moléculas orgânicas, como carboidratos, uracila, que é um componente presente no RNA, aminoácidos, lipídios e outros. Porém, essa teoria foi descartada por transferir para lugares remotos do universo o princípio da vida. A quinta hipótese é a teoria da evolução química, a teoria mais aceita atualmente, proposta pelo químico Alexander Oparin e o biólogo John Haldane. Segundo essa teoria, os compostos simples presentes na Terra primitiva passaram por diversas reações químicas e formaram compostos tão complexos a ponto de conceber seres vivos. As hipóteses de Oparin com base da Terra primitiva e Haldane com a sopa da Terra explica que a atmosfera primitiva era composta basicamente por metano, amônia, hidrogênio, vapor d'água e uma pequena quantidade de oxigênio. A atmosfera da Terra primitiva também sofria com a ação de descargas elétricas e radiação ultravioleta do Sol, que foram elementos essenciais para a evolução da vida como a conhecemos hoje. Em aproximadamente 1953, os cientistas Miller e Urey fizeram um experimento de reproduzir em laboratório as condições da Terra primitiva para testar as hipóteses de Oparin e Haldane. Com o sucesso do experimento, a teoria foi tomando força e está sendo aperfeiçoada até hoje. Esses estudos científicos foram extremamente importantes para entendermos não só a criação do universo, do sistema solar e da vida na Terra, como a conhecemos hoje,
mas também para a evolução das ciências como um todo, a preservação da vida com as ciências na área da saúde, as criações tecnológicas que fazem da vida moderna mais confortável, são extremamente importantes para o conhecimento e a globalização de uma forma geral. Esses estudos científicos evoluíram bastante, porém tem muita dificuldade de explicar as coisas abstratas, como por exemplo, as ideias, os sentimentos, as emoções, as crenças, os milagres e principalmente a existência ou não de um Deus. Porque não existe uma fórmula científica para as coisas espirituais. Porém, não é porque o homem não consegue explicar as coisas espirituais em um laboratório que elas não existam. Elas não só existem, como fazem parte da nossa vida cotidiana. O simples fato de haver um debate que questiona a existência ou não de um Deus já prova a existência de um mundo espiritual. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a criação segundo a ciência teológica. Vamos dar o segundo passo para entendermos a existência de Deus. Não perca e descubra como a teologia revela a criação. Fica a dica.